tanto que clamei, nada é em vão. Hoje é a minha vez. O quanto que eu ouvi, abandona este Deus. Mas firmei minha fé e acreditei. Vi sinais de Deus por onde passei. Vi nascer milagres muito além do que eu sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu para viver milagres e contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus já havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há novo milagre, eu vou contar. Vi sinais de Deus por onde passei. Vi nascer milagres muito além do que eu sonhei. Eu vi manancial de águas turvas a brotar. Deus me escolheu para viver milagres e contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus já havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há novo milagre, eu vou contar. O meu passado é de milagres, o meu presente é de milagres, e o meu futuro Deus proverá. Um milagre novo para se contar. Olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus já havia preparado para mim. Eu só sei que sempre há novo milagre, eu só sei que sempre há novo milagre, eu vou contar. Oh, glória a Deus. Sempre há um milagre para nós contarmos, igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos ofertantes, nossos irmãos dizimistas, os irmãos que hoje também não têm, que a bênção do Senhor também seja sobre a tua vida ou sobre o teu lar. Vamos orar para nós recebermos nessa hora o nosso irmão Diácono Eli, que estará ministrando a palavra do Senhor. Desde já eu já agradeço por ter aceitado o nosso convite por aqui estar. Que Deus venha te usar conforme a vontade e o querer dele nessa noite. Vamos orar, igreja? Se coloque de pé. Glória a Jesus, para nós recebermos nosso irmão que está ministrando a palavra do Senhor no nosso coração. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está o teu servo, pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça. Eu te peço, Deus, que o Senhor toma, usa ele nas tuas mãos conforme a tua vontade e o teu querer. Meu Deus, que seja feita a tua vontade, que seja feito o teu querer aqui nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, igreja! Quem gosta da glória? Quem está cansado de guerreiro? Daqui uns 20 minutinhos tudo acaba, igreja. Vamos receber, vamos alimentar a palavra do Senhor. Amém? Vamos receber o vereador dessa noite com as palmas bem alegres.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão felizes com o Senhor aí? Pode dizer amém bem forte. Também estou feliz de mais uma vez poder retornar a este santuário para juntos podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade, reconhecendo que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Livro de Juízes, capítulo de número 6 e o versículo de número 36. Livro dos Juízes, capítulo de número 6 e o verso de número 36. Enquanto você encontra, eu quero agradecer a pastora Sheila pelo convite. Obrigado. Deus abençoe. Pastor Lucas, ainda aqui na ausência. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Está ali também o pastor Alex, né? Cantor e pregador da palavra do Senhor. O nosso agradecimento. Quantos acharem, pode dizer amém bem forte? Amém. E assim a palavra do Senhor. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque o outro dia se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a sua ira, se ainda falar somente esta vez. Faça eu prova contigo com a lã, e somente a lã esteja seca, e a terra ao redor haja orvalho. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que nós lemos nessa oportunidade é um texto bastante conhecido de todos nós, de maneira que eu não erro quando afirmo que muitos dos senhores e senhoras aqui presentes já ouviram belíssimos sermões exauridos deste texto. Eu me refiro a um período caótico da nação de Israel, que a nação estava vivendo, entre tantos que a nação viveu. Esse período que nós lemos aqui trata acerca dos medianitas e amalequitas, onde a Bíblia Sagrada diz que esse período durou cerca de 7 anos de opressão. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, nós iremos ver que este período foi um dos menores períodos de opressão que o inimigo oprimiu Israel. Mas foi um período de opressão tão grande, que a Bíblia Sagrada diz que o povo, para ter um minuto de paz, eles faziam a sua casa em cavernas e montanhas para ter paz. É interessante que coisa boa é ter paz, porque quando você tem paz, o arroz com feijão é banquete. Louvado seja o nome de Deus. E deixa eu começar profetizando na sua vida o Salmo de número 3 e o Salmo de número 4. Que disse: deito para dormir e logo me pego no sono, porque só o Senhor me fazes repousar em segurança. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes tem pessoa que tem uma boa cama, tem um bom travesseiro, mas quando deita a sua cabeça para descansar, o descanso não vem. Amanhece no outro dia, parece que passou um trator por cima. Mas eu louvo a Deus, porque o descanso que Deus nos dará fará você descansar com a cabeça em pedra, como fez Jacó. Para seja o nome do Senhor. É interessante que a Bíblia Sagrada diz que o povo cavava e fazia vala no chão, na terra, para poder esconder dos medianitas. Eu pergunto a você: aquele que está na cova é porque está morto. Então o inimigo passava, Israel estava dizendo assim: eu vou fazer a minha vala aqui nessa terra, porque quando o inimigo passar, ele vai dizer: não preciso preocupar com ele, está morto. Então o inimigo passava por cima e fazia o que ele bem entendia, o que ele bem queria. Mas eu venho profetizar nesta igreja hoje que o inimigo não vai passar por cima de ninguém. Oh, glória! O inimigo não vai passar por cima de mim, não vai passar por cima de você, porque a Bíblia Sagrada diz que o primeiro que passou por cima dele e pisou na sua cabeça foi Jesus Cristo. E depois ele deu autoridade a você e a mim, dizendo: eis que eu vos dou autoridade para pisar em cima da cabeça de serpente e escorpiões, e ainda se você comer alguma coisa mortífera ou beber, não
não lhe fará dano algum, louvado seja o nome do Senhor. Interessante, meus amados, que a Bíblia Sagrada diz que o povo trabalhava duro o ano inteiro. Tudo que a nação plantava, trabalhando duro, ano após ano. Quando chegava o momento de colher, não tinha o privilégio da sua colheita. Porque quando chegava o momento da colheita, os inimigos vinham como nuvem de gafanhoto e devorava tudo aquilo que a nação produziu. Imagina você trabalhar, você se esforçar para conquistar. Mas quando chegar o momento de colher, o inimigo disse: eu vou tirar o privilégio de você colher. Você trabalhou, você se esforçou, mas agora que chegou o momento da colheita, você não terá o privilégio de colher. Talvez eu esteja pregado para pessoas aqui hoje, que têm plantado em muitos lugares. Talvez você tenha semeado, como diz lá em Provérbios, né? Semeado em muitos lugares. Mas quando chega o momento de colher, você não tem o privilégio de colher. Mas eu venho profetizar sobre a sua vida que esse período está chegando ao fim. Aquilo que você plantou, você vai colher. Oh, glória a Deus, porque o inimigo fazia isso, pastor Alex. Ele só destruía a colheita, para que o povo não tivesse alegria de desfrutar daquilo que lhe foi plantado. Oh, glória a Deus. O inimigo está dizendo: eu não quero ver alegria no seu rosto, de desfrutar daquilo que você plantou. Suar você soa, trabalhar você trabalha, mas quando chegar o período de colher, eu vou privar você da sua colheita. Mas está caindo por terra a armadilha do diabo contra a minha e contra a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite. Glória. Interessante, meus amados, que a Bíblia Sagrada então vai dizer que depois que o inimigo fazia isso, o inimigo vinha roubar 3 coisas especificamente: os bois, jumentos e ovelha da nação. Quando eu li esse texto, eu me perguntei, falei: Deus, por que os inimigos vinham especificamente para roubar bois, vinha para roubar jumentos e ovelha da nação? Porque Israel também tinha Romã, que dentro da Romã, com suas 613 sementes, é uma representação da lei de Deus, a Torá, da sua totalidade, 613 mandamentos ao todos. Por que não vinha roubar as azeitonas, que produziam o azeite para consagração? Por que não vinha roubar as uvas, os olivais, que produzia o vinho, que também representa a alegria do povo, mas vinha roubar bois, jumentos e ovelha da nação? O Senhor me revelou esta palavra ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com você nesta noite. Quando a Bíblia Sagrada fala de bois, o boi representa a força, força bruta. O boi é um animal de força. E quando o inimigo vem roubar os bois, ele está dizendo assim: eu vou tirar a sua força, eu vou tirar a sua capacidade. Oh, glória a Deus. Porque para o produtor rural, aquele que trabalhava no campo, aquele que precisava do boi parar a terra, o boi era uma forma de descanso para seus braços cansados. Então o boi era valorizado na época pelo agricultor. Quando o agricultor olhava os bois, ele dizia: o boi vai arar a terra. É engraçado que lá em Provérbio diz que sem a ajuda do boi, o celeiro fica limpo. Mas quando a ajuda do boi, a abundância da colheita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para o produtor rural, era a força, era o seu braço direito. Mas quando chegava para o sacerdote, ele olhava para o boi e dizia: um perfeito sacrifício a Deus. Quando olhava, o camponês olhava para o boi e dizia assim: hoje eu posso e tenho condição de oferecer um sacrifício a Deus, porque hoje eu posso imolar esse boi como sacrifício ao Senhor, pelo valor que ele tinha. Oh, glória a Deus. É interessante, meus amados, que boi também representa a juventude da igreja. Porque a Bíblia Sagrada atribui força à juventude. Baseado naquilo que o apóstolo João escreveu, e ele disse: jovem, eu vos escrevi porque vocês sois fortes, e a palavra de Deus estando em vós, vós já vencestes o maligno. Tem juventude aqui hoje? Tem juventude? Oh, glória a Deus, aleluia. É interessante, meus amados, porque representando a força, se nós fazermos um intensivão bíblico, 5 dias, 6 dias, um retiro bíblico, possivelmente muitos dos idosos não vai, porque é muito dia fora de casa.
mas a juventude estará marcando presença ali naquele lugar. Então a juventude é a força da igreja. Mas eu não quero falar apenas da juventude em si, porque tem muitas pessoas que são idosas, mas quando a gente olha para ela, ela tem vigor físico. Todo dia ela está na igreja. Todo dia, se for preciso ela pega uma vassoura para limpar a igreja. É a primeira a chegar para abrir a porta da igreja. Se voluntaria e disse: pastor, deixa comigo que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos idosos que deixam o jovem no chinelo. Glória a Deus. Então, se o inimigo tira essa força, oh, glória a Deus, ele está tirando a juventude da igreja. Mas eu louvo a Deus, porque aqui nesta igreja a juventude será a maioria. Você vai ter vigor físico para fazer, oh glória, porque como já foi falado nesta noite, o inimigo tem colocado nesses últimos dias um cansaço sem igual na nossa vida. Quando você conversa com um, ele está cansado. Você convida: vamos lá na campanha, quarta-feira da campanha. Ele diz: estou cansado, trabalhei demais hoje, eu preciso dormir mais cedo. É interessante que esses dias para trás eu falei com a minha esposa. Eu disse assim: amor, você sabia que se você viver 70 anos, 23 a 24 anos, você passou dormindo? E se você pensar isso, quando eu pensei isso, meus irmãos, eu assustei. Porque quando chega um final de semana, ou quando chega um feriado, você diz: eu tenho que deitar mais cedo para dormir. Oh, glória, é interessante que eu falei isso com ela, não deu muito papo. Ela disse assim: meu amor, deixa eu dormir, estou com sono, estou cansado. Não seja o nome do Senhor. Eu disse: meu Deus, será que ela não está entendendo isso? E nós vamos passar cerca de mais de 20 anos da nossa vida dormindo. Louvado seja o nome do Senhor. E toda vez que a Bíblia fala de sono, a Bíblia está dizendo que o sono é um prenúncio de morte. É por isso que quando o Jesus disse: Lázaro dormiu, o discípulo não entendendo disse: Senhor, se ele dorme, está salvo. Mas Jesus falava acerca do sono da tua morte. Mas Jesus disse assim: eu vou lá despertar desse sono. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a morte para nós é um caos que não tem solução. Para Deus é um sono que ele desperta. Louvado seja o nome do Senhor. Então se tira esta força. E tem muita gente cansada dentro da igreja. A gente próprio, eu estou falando de você, mas eu também me incluo no meio dessas pessoas. A gente também é ser humano, né? Tem hora que o cansaço bate. E não é nada de errado, porque você é ser humano. E aquele que se cansa em Deus também tem o direito de descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que depois que roubavam os bois, eles roubavam o jumento da nação. E quando eu li esse texto, eu disse: Deus, o que significa roubar jumento da nação? Quando o inimigo roubava o jumento da nação, a Bíblia Sagrada diz que o jumento, ele é um animal de ossos fortes. Ele possui uma estrutura, oh glória, que permite com que você coloque o peso que você quiser em cima do ombro do jumento. Ele vai chegar aonde você quer que ele chegue. Se você não exigir velocidade do jumento, ele vai devagarzinho no passo de uma tartaruga, mas ele chega. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, quando a Bíblia Sagrada está falando de jumento, ela está falando da sua capacidade de carregar o peso sem reclamar. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu, meus irmãos, é que o Senhor Jesus às vezes colocou um peso sobre os seus ombros, julgando que você era capaz de carregar este peso. Mas o que tem acontecido ao longo dos anos é que você tem reclamado demais por causa deste peso. Mas há um conselho de Deus para você nesta noite: se Ele te confiou este peso, esta chamada, oh glória a Deus, carregue sem murmurar, carregue sem reclamar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se tira essa capacidade de nós, a gente vai até fazer, mas vamos fazer debaixo de reclamação. Nunca se viu um tempo em que estamos fazendo, mas estamos reclamando demais porque estamos fazendo. Nunca se viu um tempo em que estamos até realizando, mas estamos reclamando demais porque estamos realizando. Mas eu tenho uma boa notícia de Deus para você aqui hoje. Oh glória, enquanto você estiver reclamando, o inimigo sabe que a murmuração também, ela intercepta a bênção de Deus. Enquanto você estiver reclamando, a bênção de Deus não chega na sua vida. Mas quando você deixar a murmuração e a reclamação de lado, as bênçãos que estavam retidas na eternidade, ela vai alcançar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Quando a Bíblia Sagrada fala de jumento,
A Bíblia me leva a Gênesis 49, versículo de número 14 e o versículo de número 15. Aonde Jacó está velho, pastor Alex, e ele vai chamar todos os seus filhos para abençoar, começando por Rubens, até chegar à tribo de Isacar. E quando ele chegou em Isacar, ele disse: aproxima de mim, filho, porque eu tenho uma bênção especial de Deus para você. Porque quando você viu que a terra era boa, Isacar, você abaixou seus ombros e permitiu, meu filho, que fosse colocado peso sobre os seus ombros, e você carregou o peso sem reclamar, filho. Oh, glória a Deus. Cadê os carregadores de peso aqui sem reclamar? Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém que consegue trabalhar sem reclamar nesta noite? Tem alguém que consegue fazer sem reclamação? Louvado seja o nome do Senhor, oh glória. Ainda que seja debaixo de jugo, ainda que seja debaixo de peso, carregando e dizendo: eu não sirvo ao homem, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, oh glória. E se ele me confiou este peso, é porque ele julgou que eu era capaz de carregar, e eu vou carregar até o fim o arrebatamento dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é o nome do seu peso. Tem pessoas que sofrem com peso ministerial. Tem pessoas que sofrem pelo peso conjugal. Tem pessoas que sofrem o peso familiar. Não sei qual é o nome do teu peso. Oh, glória, mas também não me importa desta noite. Eu venho como reforço de Deus para te dizer: suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais o processo, porque tudo que te há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Oh, glória, quando você menos esperar, Deus vai lhe dar força, Deus vai lhe dar coragem, Deus vai lhe dar estrutura para que você possa andar mais uma milha. Que acredita nisso e pode dar glória a Deus. Interessante, meus amados, que se tira esta capacidade da igreja, a igreja vai fazer debaixo de reclamação. Quando nós olhamos o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, a Bíblia Sagrada diz que era uma caminhadinha de 40 dias. Mas eles, durante o processo dessa caminhada, começaram a murmurar. Você está murmurando, tá? Então esse processo vai durar cerca de mais de 40 anos, andando em círculo e não saía do lugar, porque o murmurador entra ano e sai ano, ele não sai do lugar, ele só anda em círculo. Oh, glória a Deus. Então aproveita para tirar a murmuração da sua vida, joga ela de lado. Oh, glória a Deus. Pode estar tudo errado na sua vida, mas você é como a mulher sunamita, quando pergunta vai tudo bem, você olha e diz vai tudo bem, mas o filho está morto em casa, mas ela está dizendo vai tudo bem. Oh, glória. Mas quando ela chega na presença do profeta, ela diz: há um problema lá em casa que precisa ser resolvido. Eu não falei para ninguém para falar para a pessoa certa que pode resolver. E hoje tem uma pessoa certa aqui. Não é o pregador, não é a pastora Sheila, não é o pastor Alex. É o próprio Deus que você serve, que está presente na casa, que está dizendo: conta para mim que eu posso resolver o seu problema. Diga glória a Deus. Interessante, meus amados, que a Bíblia Sagrada então vai dizer que roubava as ovelhas da nação. E quando eu li isso aqui, eu disse: Deus, o que significa ovelha? A ovelha significa a capacidade de servir. Significa o quê? Capacidade de servir. A ovelha significa a capacidade de servir. E quando Jesus olhou para você, ele diz assim que você é ovelha do seu rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Porque se tira essa capacidade de você ser ovelha, você perde a capacidade de ter o pastor como referencial da sua vida. Você precisa entender que a ovelha, ela não tem senso de direção, mas embora ela não tenha senso de direção, ela precisa de um pastor para lhe apacentar, para lhe guiar. Porque quando nós lemos a Bíblia Sagrada, a parábola da ovelha perdida, a Bíblia Sagrada diz que a ovelha, ela deixou as 99 e ela saiu sozinha, oh glória, e ela se perdeu. Mas o pastor, ao chegar lá, ele contou as suas ovelhas e viu que estava faltando uma. Ele deixou as suas 99 em segurança no deserto e diz: eu vou atrás daquela que se perdeu. E muitas das vezes o pastor encontra essa ovelha ferida, ele encontra ela machucada. É por isso que ele pega nos ombros, demonstrando o carinho de Deus pela sua vida, demonstrando o carinho de Deus pela minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha não foi feita para viver sozinha, a ovelha foi feita para viver em comunhão. Porque quando se trata de ovelha, se trata de igreja. E não existe igreja no individual, igreja é coletivo. Louvado seja o nome do Senhor.
E eu costumo dizer que pastor nenhum precisa ter medo de ovelha se desgarrar para outro aprisco. Porque o que a ovelha precisa é de pasto, é de alimento. Então, se nesta igreja tiver pasto, se nessa igreja tiver alimento, que é a palavra de Deus, a ovelha pode até ir, mas ela vai voltar de novo para o aprisco. Ela sabe o caminho que ela vai e o caminho que ela vem. Mas se ela fica lá, existe um pastor, uma pastora, um missionário que vai atrás, eu vou te pegar no colo e vou te trazer de volta para casa. Louvado seja o nome. Glória a Deus. É desse jeito, meus irmãos. Deus precisa levantar um profeta para poder mudar essa realidade. E a Bíblia Sagrada diz que o povo, diante desta opressão tão grande, eles lembraram que existia um Deus. Eu fiquei pensando, falei, Deus, por que é necessário primeiro a gente sofrer? Por que é necessário primeiro, Deus, a gente ser moído para reconhecer que o Senhor existe em nossa vida? Quando o povo viu que a opressão estava forte, quando o povo viu que o sofrimento estava forte, ergueram a sua voz, um pedido de socorro e clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou um profeta, porque não se engane, viu? Antes do Senhor levantar um anjo, antes do Senhor vir de lá de cima do céu, a sua teofania, primeiro ele vai enviar o anjo, vai enviar o profeta, melhor dizendo. Este profeta chega para Israel e diz: eu vos tirei da terra do Egito. Vos guiei no meio do deserto e lhe dei esta terra que vocês habitam. Mas vocês desobedeceram a lei do Senhor. Vocês desobedeceram o Senhor vosso Deus. Eis o motivo pelo qual vocês encontram agora em aflições e dores. Porque a maioria dos nossos problemas, meus amados, é por causa da desobediência ao Senhor. Porque tem uma promessa de Deus. Qual é a promessa, pregador? Se vocês ouvirem a voz do Senhor, comereis o bem dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma promessa para você que serve a Deus. Qual é a promessa, irmão Eli? É que se você obedecer, o melhor da terra está garantido para você. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode tomar posse dessa palavra em nome de Jesus? Deus precisava levantar alguém. Deus sempre tem um profeta preparado. Deus sempre tem um Sansão preparado. Deus sempre tem um Jefté preparado. Deus sempre tem, oh glória a Deus, um Gideão preparado para libertar o teu povo. Porque a Bíblia Sagrada diz: clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Deus levanta Gideão. É interessante a forma que Gideão se encontra. A Bíblia Sagrada diz que o anjo de Deus vai de encontro a Gideão no lagar. E o que Gideão estava fazendo neste lagar? Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu disse: Deus, lagar não é lugar de se malhar trigo. Se malha trigo na eira, um lugar mais elevado. Oh, glória a Deus, porque lá no lugar mais elevado é ventilado. Aí o menino, puxado pelo animal, ele quebra o trigo, porque o trigo para produzir ele precisa ser quebrado. É simbolismo de muita gente que só vai produzir depois de ser quebrado. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus amados, que o anjo do Senhor chega para ele e disse: varão valoroso, você está escondido, mas você tem valor. Oh, glória, você está dentro de uma concavidade entre duas rochas, entre duas pedras, malhando o trigo para salvar os medianitas. Mas você tem valor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes você pensa que você está escondido, você está diante de Deus, você está oculto aos olhos de Deus. Mas Deus está de olho em você, está te contemplando. E dizendo: eu estou te escondendo ainda porque você tem valor para mim. Ninguém não esconde aquilo que não tem valor, oh, glória. Você só esconde alguma coisa se isso tiver valor para você. Então Deus chega e disse: varão valoroso, você está escondido, mas você tem valor. Vira para o seu irmão e diz para ele aí: você tem valor, varão valoroso. Oh, glória a Deus, você tem valor diante de Deus. Não deixe ninguém olhar para você e menosprezar a sua pessoa. Só quem tem o direito de prosseguir e quem tem o direito de parar é você mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque existe um Deus que confia em você. Quando você pensa: eu não posso, eu não vou conseguir, existe um Deus no céu dizendo: você consegue, você é capaz, você tem valor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Não deixa o inimigo dizer, porque inimigo tem hora que chega pra gente e enfia o dedo na cara da gente. Diz: você não tem capacidade. Você não é capaz de fazer.
Você não é capaz de realizar. Larga este sonho que você tem sonhado. Larga tudo de lado. Oh, glória a Deus. E você, por dar ouvido ao inimigo, paralisa os sonhos que você sonhou. Mas hoje eu venho te dizer em nome de Jesus: não dê ouvido ao adversário. Não dê ouvido ao adversário. Oh, glória, o único que pode te fazer prosseguir e parar é você mesmo. E a palavra de Deus para você hoje é: não pare, não desanime, não pare no meio do caminho. Enfrente os processos dando glória a Deus, porque o seu milagre está muito perto do que você imagina. Interessante, meus amados. Porque às vezes o sofrimento é tão grande em nossa vida, que quando Deus chega para nós e diz assim: você tem valor, você vai conseguir fazer, você vai conseguir realizar. A gente olha para Deus e diz: Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, por que tanto sofrimento? Se o Senhor é comigo mesmo, Senhor, por que tanta luta? Oh, glória a Deus. Quem aqui já não perguntou isso? Por estar servindo a Deus, e mesmo servindo a Deus, a gente está sofrendo. E mesmo servindo a Deus, vem as lutas, vem os embates, e a gente sofrendo, olha para Deus e diz: Senhor, cadê o Senhor? Quem já fez esse questionamento ao Senhor? Será que sou eu que fiz isso? Você olhar e dizer: Deus, será que o Senhor não está vendo essa doença? Será que o Senhor não está vendo essa enfermidade? Oh, glória a Deus. E Deus está de cima contemplando tudo e dizendo: eu estou vendo tudo, filho. Eu estou vendo tudo, filha. Só não chegou o momento ainda de eu agir, mas quando chegar o momento certo, você vai ver o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Diga glória a Deus. Quando ele faz esse questionamento a Deus, Deus disse assim: vai nessa tua força, Gideão. Oh, glória a Deus, que eu vou te mostrar do que você é capaz. Quando Gideão olha para o número de um inimigo, é 125 mil inimigos. Quando ele olha para o número de inimigo, ele disse: Deus, eu não vou conseguir. E Deus vai olhar para ele e dizer assim: eu estou contigo. E você é maioria, Gideão. Porque tem vezes que parece que estamos sozinhos. Mas se nós abrirmos os olhos espirituais, nós iremos enxergar que ao nosso lado está acampado miríades e miríades de anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você vai lembrar do profeta Eliseu, quando o moço disse: estamos perdidos, Senhor. Ele olhou e disse: Deus, abra os olhos deste moço para que veja. E quando os olhos espirituais dele foi aberto, a Bíblia Sagrada diz que em redor do profeta havia cavalos e cavaleiros rodeados de fogo. Você está cercado, louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É por isso que quando o demônio manifesta, você pode estar sozinho. Porque quando manifesta, parece que a igreja, a maioria some. Aconteceu comigo uma vez. Mas você encara em nome de Jesus. E você disse assim: Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? E Deus está dizendo que você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive do seu lado, louvado seja o nome do Senhor. E não é no seu nome, é no meu nome que tem poder, louvado seja o nome do Senhor. Diante dessa manifestação de Deus, só resta para Gideão oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele disse: Deus, eu quero que o Senhor fique aqui do lado de fora. Eu vou lá dentro de casa e buscar um sacrifício para oferecer ao Senhor. E quando eu li isso aqui, eu disse: Deus, como é que pode você receber a manifestação de Deus na sua vida e você deixar o anjo do lado de fora e não convidá-lo para o lado de dentro? Tem muitas pessoas vivendo dessa forma. Como dessa forma, meu irmão Eli? Oh, glória a Deus, sente a manifestação e a presença de Deus somente aqui de dentro, e quando sai, parece que sai vazio para o lado de fora. E é um erro deixar a presença para o lado de fora. Convida ela para dentro, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, porque se você permitir o anjo entrar para o lado de dentro, você vai ver que maravilhas que ele pode fazer na sua vida. Todo aquele que convidou ele para dentro recebeu algo extraordinário de Deus. Tem uma vez que Deus estava na cidade de Jericó, Jesus estava passando pela cidade de Jericó, viu um homem de pequena estatura, que a Bíblia Sagrada diz que ele subiu em cima do ciclone para ver Jesus. Mas Jesus parou lá debaixo e diz: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém entrar dentro da sua casa. Oh, glória! Outros, como Jairo, diziam: Senhor, entra dentro da minha casa, porque eu preciso de um milagre na vida da minha filha. Tem pessoas que convidam a Deus para entrar e outras pessoas que Deus se convida a entrar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que tipo de pessoa você é nesta noite, mas convida o anjo para dentro e não deixa ele do lado de fora. Diga glória a Deus.
relacionamento à distância, é um problema. A maioria dos cristãos estão vivendo o relacionamento à distância com o Senhor teu Deus. E vive de experiência de outras pessoas, mas não tem experiência própria para contar. Ô glória, e quando dá o testemunho, diz que Deus fez na vida do fulano, diz que Deus fez na vida do ciclano, mas eu quero saber o que Deus fez na sua vida. Qual testemunho você tem para contar e para dar para Deus esta noite? Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Gideão não convida o anjo para entrar. O anjo fica do lado de fora. É interessante que Deus, mesmo nós com o coração fechado, porque Deus é diferente dos Satanás. Satanás, ele mete o pé na porta, entra para dentro, que a pessoa abra ou não queira abrir, uma brecha que ela abre, ele entra, mas Deus é ordeiro. Quando ele chega, ele bate na porta. Louvado seja o nome do Senhor. E se for 1 hora de pregação, é 1 hora Deus batendo. Se for 2 horas de pregação, é 2 horas Deus batendo. Oh, glória a Deus, ele está à espera que você abre. E quando você abrir a porta do seu coração, está escrito em Apocalipse: eu entrarei e cearei com você, e você ceará comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. Oh, glória a Deus, eu gosto de Deus por causa disso. Quando Adão pecou, a Bíblia Sagrada diz que Adão afastou de Deus. Mas toda viração da noite, a Bíblia Sagrada diz que mesmo Adão distante de Deus, Deus desceu para falar com Adão. E quando Adão se escondendo de Deus, Deus gritou: Adão! Onde você está, Adão? Eu quero me relacionar contigo, Adão. E toda vez antes do pecado, que Deus dizia: onde você está? Adão prontamente dizia: eis-me aqui, Senhor. Mas no dia que ele pecou, diz a Bíblia Sagrada, ele se escondeu de Deus, ele se afastou de Deus. Mas mesmo assim Deus está chamando: onde você está? Onde você está? Saia de trás dessa árvore. Oh, Adão, eu quero relacionamento contigo, Adão. Eu quero conversar contigo, Adão. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Intimidade com o Senhor teu Deus. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Gideão vai lá dentro, ele pega um cabrito, ele pega os pães e traz. E quando ele traz e coloca diante do anjo, o anjo disse: coloca em cima da pedra, porque quem come no chão é demônio, que é um Satanás, que é um cachorro na coleira de Deus. O nosso Deus, ele tem mesa, ele tem altar para comer. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Então convida ele para a mesa, o seu sacrifício e a sua oferta é colocado na mesa para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que ele estende o cajado que tinha na mão e queima toda aquela oferta, e queima todo aquele sacrifício. Mas é interessante, meus amados, que o anjo vai embora. A Bíblia Sagrada diz que o anjo vai embora naquela noite, e o anjo vai por detrás da casa de Gideão. E quando o anjo está passando por detrás da casa de Gideão, ele vai observar 2 boi gordos, pastora Sheila, 2 boi gordos. E ele volta no mesmo dia e diz: Gideão, eu estive aqui mais cedo, manifestando a glória de Deus na sua vida, dizendo que você vai vencer, que vocês vão ser livres da opressão dos medianitas. E você me ofereceu um sacrifício, um cabrito. Mas só que quando eu fui de trás da sua casa aí, eu observei que tem 2 bois gordos, que você está engordando há 7 anos para Baal e para Azera. Oh, glória a Deus. E eu me perguntei, falei: Deus, por que é para o Senhor é sempre um cabrito magro, mas para o inimigo é sempre um boi gordo? Oh, o que significa isso, pregador? É porque para jogar uma bola você tem disposição. Oh, glória, para ir para um evento, aleluia, uma festividade, você tem disposição. O único lugar que você não tem disposição é de vir à casa do Senhor para adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vem, é um culto cansado. E quando vem, oferece para o Senhor o que há de pior. Oh, glória a Deus, mas ele está dizendo assim: diante da minha presença, você precisa melhorar aquilo que você trouxe. Diante da minha presença, você precisa melhorar aquilo que você trouxe. Louvado seja o nome do Senhor. Como é isso, irmão Eli? A pecadora está na casa de Simão, leproso. E ela pegou um vaso de alabastro e levou. Ela veio pelo caminho ensaiando, dizendo: quando eu chegar ali, na presença dele, e eu quero quebrar este vaso de alabastro nos pés dele. Mas quando ela chegou ali, ela enfrentou uma grande multidão para alcançar ele. Oh, glória! E quando ela chegou ali, ela resistiu à presença dele. Ela veio por detrás dele.
E quando chegou, ela pegou o frasco de alabastro e disse: fica aí um pouquinho o vaso. Oh, glória a Deus, que primeiro eu vou oferecer o meu sacrifício que eu trouxe. Não foi o vaso de alabastro, oh glória, mas foi lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela chorava e regava os pés do Senhor com lágrima. Ninguém foi educado para trazer um lenço, quem sabe, para enxugar os pés do Senhor ou enxugar o rosto, mas ela usou seus próprios cabelos e enxugava os pés do mestre. Oh glória, depois que ela fez isso, ela quebrou o vaso de alabastro, porque ela tinha um vaso caro e um perfume caríssimo, mas ela quebrou o caro e derramou o caríssimo. Ela está dizendo, diante da presença dele, ele merece tudo que eu trouxe para entregá-lo. Eu não fico com nada, louvado seja o nome do Senhor. Não há reserva. Oh glória a Deus, porque se nós entrarmos aqui com reserva, em vão foi ele ter entregado, manifestado a sua presença para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho entrado na igreja dizendo: Deus, não deixa eu entrar. Não entrar vazio e sair vazio na igreja, não deixe. Oh, glória a Deus, pelo menos uma fagulha do teu espírito me toca, Senhor. Houve época na minha vida que eu disse: meu Deus, se o Senhor existe, meu Pai, mostra para mim que o Senhor existe. Se o Senhor existe, meu Pai, aleluia, me toca e deixa-me sentir um pouquinho da tua presença. E o tempo foi passando e a gente foi vendo que ia sentir a presença, a gente foi vendo que ia manifestar de Deus. Oh, glória, porque talvez você tenha entrado aqui até hoje, até agora, não deu glória a Deus porque não sentiu a presença. Mas quando você se tornar sensível à presença de Deus, você vai ver que ele se manifesta nas pequenas coisas. Oh, glória a Deus. É quando você decide abrir esse coração pesado, fechado. É quando você decide adorá-lo na beleza da sua santidade. E ele vai dizendo: eu vou manifestar a você hoje. Você vai ver que eu existo e nunca estive longe de você, mas muito pelo contrário, sempre estive perto de você. Diga glória a Deus. Interessante, meus amados, que Deus disse assim: você tem 2 boi gordos que você está engordando para o inimigo, mas eu quero eles, Gideão. O inimigo não vai levar nada de vocês mais. Não vai levar mais bois, não vai mais levar jumento, não vai mais levar ovelha. Eu tenho algo para eles. O que você quer deles agora? Eu quero que você, de um deles, você vai derrubar o porte de Baal que o seu pai serve. Porque seu pai é um idólatra, está servindo o porte ídolo, Baal. Eu quero que você pegue o boi e derrube este porte ídolo de dentro da sua casa, porque tem muitos ídolos dentro da nossa casa que nós precisamos derrubar. Idolatria não é só imagem de escultura, mas idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor. Precisa ser derrubado hoje. Aleluia, para você que receber o milagre que você precisa, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dizendo: o primeiro boi, você vai derrubar o ídolo. E o segundo boi, você vai me oferecer em sacrifício. Oh, glória a Deus. Chega de me oferecer um cabrito magro. Você vai me oferecer um boi gordo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Chega de oferecer para Deus o pior. Você vai oferecer para Deus, a partir de hoje, o melhor da sua vida. Porque existe um louvor que diz: Senhor, aquilo que eu te ofereço é aquilo que o Senhor mesmo me dá. O fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Diante dessa manifestação de Deus, Gideão vai pedir uma prova para Deus. E como Deus é misericordioso para nós. Oh, glória a Deus. Como Deus é misericordioso e longânimo. A Bíblia diz que Deus, ele espera pacientemente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento para a salvação. Ele olha para você e diz: eu vou te esperar. Oh, glória a Deus, eu vou te esperar. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, meus amados, que Gideão vai dizer assim: Deus, vou fazer uma prova contigo, porque ainda tenho dúvida que o Senhor é na minha vida. Tem alguém aqui que tem dúvida que Deus é na vida dele? Tem alguém aqui? Eu acredito que não, né? Oh, glória a Deus. Mas existem pessoas que têm dúvida. Duvida, será que Deus é na minha vida? Será que Deus é de fato comigo? É isso que Gideão está fazendo. Senhor, se o Senhor é de fato na minha vida, eu vou fazer uma prova contigo. Deus diz: qual prova que você quer, Gideão? Porque tantas provas eu tenho te dado. Que prova mais que você precisa? Assim diz o Senhor para esta igreja nesta noite: o que você precisa que eu te prove? Será que você não vê que o livramento foi eu que te dei?
Será que você não vê que quando você estava no leito daquele hospital, oh glória a Deus, alguém dizia vai morrer, foi eu que fui lá e te dei livramento? Será que você não vê que o livramento daquele acidente foi eu que te dei, louvado seja o nome do Senhor? Será que você não vê isso? Que prova você precisa que eu ainda sou na sua vida? Que prova você precisa? O que você quer que eu te faça para te provar que eu ainda sou contigo na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoa que ainda duvida que Deus é na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E ele vai dizer para Deus: Deus, se o Senhor de fato é comigo, eu vou colocar o velo de lã na eira. Se no dia seguinte o orvalho estiver apenas na lã e seca a terra ao redor, eu reconhecerei que o Senhor é comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Eu quero aqui pregar rapidamente para nós encerrarmos. E aqui eu estou encerrando a mensagem. 3 fases que um crente pode viver em Deus. Eu disse quantas? 3 fases que um crente pode viver em Deus. A primeira fase da vida de um cristão, pastor Alex, é quando ele aceita Jesus Cristo. E quando ele aceita Jesus Cristo, ele vem para a igreja todo cheio do azeite de Deus. Oh, glória! É um momento que parece que só ele na igreja está encharcado. E quando ele olha ao redor, tem um que não dá glória do lado, tem um que não dá aleluia do outro, mas ele está encharcado da presença de Deus. A alegria do seu rosto, não tem culto ruim para ele. É ele que transforma o ambiente com a presença de Deus que está na tua vida. Oh, glória a Deus! O crente encharcado, meu irmão, é uma maravilha. É a primeira fase do crente. Ele chega mais cedo para orar, ele jejua, ele canta de dentro do seu coração, porque cantar não é da boca para fora, é como pregar também que não é da boca para fora, mas aquilo que ele rasga o coração diante de Deus e diz: Senhor, eu quero te oferecer o melhor. Oh, glória a Deus. Essa primeira fase, meus irmãos, é quando a gente está ali e alguém olha para a gente e diz: compra o livro Bom Dia Espírito Santo. E você compra aquele livro e amanhece no outro dia dando rajada de língua estranha. Oh, glória a Deus, diz: bom dia, Espírito Santo. Vamos comigo para o trabalho, Espírito Santo. Volta comigo, oh, Espírito Santo. Me leva e me traz em segurança, Espírito Santo. Tem alguém encharcado da presença aqui essa noite? Oh, glória a Deus. Tem alguém encharcado aí, dá para ver, em nome de Jesus. Mas é interessante, meus amados, que essa fase do cristão, ela não dura para sempre. A fase do véu encharcado, ela não dura para sempre. O tempo vai passando e aquele mesmo crente que era encharcado da presença, quando os anos passam, você olha para ele, você vê a diferença da vida dele. Porque o tempo tem o poder de amadurecer o fruto, mas o tempo também tem o poder de apodrecer o fruto. Eu pergunto para você aqui esta noite: quem é você depois de muitos anos de crente? Será que o tempo te fez perder a presença? Ou será que o tempo te amadureceu na presença? A tal ponto de você dizer: meu Deus, o tempo passou, mas eu continuo o mesmo. O tempo passou, mas eu continuo a mesma pessoa. Quando eu olho para a vida de Ezequiel, oh, glória a Deus, eu vejo quando o profeta, quando alguém mandou chamar ele, e se você ainda é o mesmo, ele diz: eu ainda sou o mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Se Deus operava na minha vida no futuro, no passado, no futuro também Ele continua operando da mesma forma. Glória a Deus, aleluia. A fase do véu encharcado não dura para sempre. Que pena, não é? Que pena. Porque na minha caminhada desses 17 anos de cristão, eu conheci pessoas que eram labareda de fogo na presença de Deus. Mas o tempo passaram e hoje você olha para elas, parece que tudo aquilo que ela viveu de sobrenatural de Deus, ela deixou para trás. Mas em contrapartida, há uma minoria fiel, que quando você olha para ele, ele ainda está vivo, ele ainda está aceso, dizendo: eu sou mesmo, eu ainda estou cheio do Espírito, eu ainda tenho tocha acesa na minha vida, glória a Deus. Aí transiciona para a segunda fase, irmão Eli. Qual que é a segunda fase? Disse Deus: e eu quero fazer um segundo voto contigo. E eu quero agora, Senhor, que o Senhor deixa a lã seca e molha a terra em redor. O que é isso, irmão Eli? Oh, glória a Deus. É naquele período que você passou a fase cheio. E agora Deus está fazendo na sua volta, mas não faz na sua vida. Para todo lado que você olha, Deus está fazendo, só não faz na sua vida. Para todo lado que você olha, Deus está realizando, só não realiza na sua vida. E você olha e diz: meu Deus,
pode um negócio desse? Agora, existe uma ferida que precisa ser cicatrizada, Senhor. Existe uma enfermidade que precisa ser curada, Senhor. E o Senhor está fazendo a minha direita, está fazendo a minha esquerda, só não faz da minha vida. Oh, glória. E Deus está dizendo, eu estou molhando a terra ao seu redor. Eu estou encharcando a citama ao seu redor. Sabe por quê? Oh, glória a Deus. Porque quando você estava cheio, a Bíblia Sagrada diz que ele pegou o véu e torceu o véu. Torceu a lã. Oh, glória a Deus. E essa é a terceira face. O velo torcido, o velo moído, espremido, louvado seja o nome do Senhor. É quando você passa a fase do encharcamento, a fase do sequidão, e você vai agora ser espremido por Deus, ser apertado por Deus. Por que o cristão passa pela última fase para nós encerrarmos? Porque é simples, meus irmãos. Porque véu encharcado não serve muito. Porque se aquilo que te encharcou não encharca a vida de alguém. Oh, glória a Deus. Como eu sei que Deus é na sua vida? Quando aquilo que Ele entregou na sua vida, você manifesta sobre a vida de alguém. Porque aquilo que Deus nos dá não é para nós, mas é para através de nós. Às vezes, muitas vezes, Deus não vai fazer na minha vida, mas faz na sua. Muitas vezes eu vou orar por mim e não vou ser curado. Mas quando você orar por mim, Deus vai entregar a minha cura. Oh, glória a Deus, por diversas vezes você já orou por você e nada aconteceu. E Deus está dizendo assim, pode não ter acontecido, mas eu vou levantar alguém para te colocar a mão sobre a sua cabeça e dizer, enfermidade maldita, saia hoje pelo poder de Deus. Tristeza maldita, saia hoje pelo poder de Deus. Oh, glória, quem acredita nisso, fica de pé comigo em nome do Senhor Deus. Existe um louvor que diz, eu não sei se as cantoras que sabem cantar esse louvor. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Tem um cantor para cantar aqui, cadê os levidos da casa? Esse jovem não conhece, né, pastor? Oh, glória a Deus, tem jovem vivo aqui nesta igreja. Oh, Espírito Santo é bem-vindo nesta casa. Sim, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode posicionar e pode começar a cantar em nome de Jesus. Sim, meu Jesus, prepara milagres hoje, meu Pai. Faz milagre hoje, Espírito Santo do Senhor. Deus, não deixa ninguém sair daqui da forma que entrou, meu Pai. Até minha oração já não passa de canção de palavra repetida. Deus poderoso, se tornou seguidor, se tornou até minha Deus poderoso, nome do Senhor, Espírito Santo do Senhor. Deus, e quando eu pregava, Senhor, eu falava no meu coração acerca da tua vida, Espírito Santo. É o Senhor que vai entrar com providência na tua vida, Espírito Santo.
chuva molhar, enxagar essa terra seca. Graças a Deus. Deus, eu quero falar com você essa noite. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Eu não preciso colocar a mão sobre você. Aonde você estiver, apresenta sua causa a Deus agora. Diz, Senhor, é aqui o meu problema. Eu creio em nome de Jesus. Ninguém vai sair daqui enfermo. Ninguém vai sair daqui ferido. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, tem cura e vida com abundância para você nesta noite. Espírito Santo do Senhor, te peço neste momento, meu Pai, onde houver uma enfermidade agora, eu peço, Senhor, que toque agora, joga por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não aceitamos, meu Pai, essa situação, nós não aceitamos enfermidade, não aceitamos depressão, não aceitamos angústia. Caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho aqui pregado nos dá garantia de viver sobrenatural. O Evangelho aqui pregado nos dá garantia, meu Pai, de cura, de libertação, de livramento, de restauração hoje. Ainda aqui transformado hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode levantar o nome do Senhor. Aleluia. Sinta a voz dessa palavra. Chega de entregar caminho tomado do Senhor, meu crente. Vai entregar os seus bois, vai entregar as suas melhores ovelhas para o Senhor, viu? Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a vida do diabo aí nessa noite, a tua família, nossa irmã Stefânia que esteve conosco nessa noite. E aproveitando também a oportunidade, quero agradecer a cada um dos obreiros, aos irmãos que vieram congregar no domingo, no ciclo de oração, em que a gente não estava presente. Que a bênção do Senhor venha ser sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito até aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço pelos louvores ministrados, eu agradeço pela tua presença, a tua graça bendita em nosso meio. Senhor, que nós venhamos te oferecer o nosso melhor, Pai. Meu Deus querido, abençoa a vida dos teus servos, a vida da tua igreja aqui nessa noite. Nós te agradecemos por aquilo que tu és em nossa vida, nós te glorificamos em nome de Jesus. Diaconisa Rosana, o Espírito Santo de Deus manda assim te dizer: estou eu, Senhor teu Deus, abrindo uma porta sobre a tua vida. E o Espírito Santo de Deus, eis-te assim, manda te dizer: eis que o meu nome ainda será muito glorificado, filha, porque eu, Senhor teu Deus, tenho contemplado e abro a porta em teu favor. Receba em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira, culto de libertação, você está convidado. Domingo, culto de louvor, você traga um para estar aqui juntamente com você. E junto nós adoramos o nome do Senhor. Sábado, né? Estava até esquecendo, sábado, dia 25, é um culto com a mocidade. Não só a mocidade, mas toda a igreja está convidada para juntos nós louvarmos o nome do Senhor. Amém? Estenda a tua mão com a minha. Que a bênção de Deus Pai, que as ricas e doces comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, a tua família e todos digam amém. O culto está encerrado em nome de Jesus.